Fala galera desenrolada, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast aqui no Metaverso. Num cenário um pouco diferente, numa modalidade um pouco diferente, que a gente está bem feliz de poder estar aqui trazendo conteúdo para vocês de qualquer forma, lá, apesar da diversidade. Isso aí, salve, salve, desenroladas e desenrolados. Então sejam muito bem-vindos ao nosso episódio aqui, nosso novo episódio aqui do Desenrola FMS, diretamente aí do Metaverso, né? Aqui a gente fala tanto na questão de inovação, de tecnologia, queria mostrar um pouquinho mais para vocês do que é possível já a gente fazer, né, dentro dessa nova realidade. E também, né, a gente, com tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente ainda tem muita dificuldade com a questão de deslocamento para o nosso estúdio lá também, tá tudo certo com ele, mas ainda as coisas não voltaram dentro de uma normalidade total, né? Vai demorar bastante um pouquinho para isso. Não para a gente voltar a gravar, isso acho que logo a gente conseguir aí, mas enquanto isso a gente vai mantendo nosso compromisso aí de entregar conteúdo de qualidade para vocês. E para a gente fazer essa nossa comunicação com vocês hoje, a gente trouxe um assunto bem pertinente para o momento que já temos e um convidado bem especial para falar sobre isso também, né? É um especialista da área, né? Então tem propriedade para conversar sobre toda essa questão ambiental, sustentabilidade, enfim. Ele é mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem especialização em MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É graduado em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria e tem experiência na área química industrial, gestão empresarial e gerenciamento de resíduos, auditoria e gestão ambiental também. E ele é fundador e diretor da Químia Inteligência Ambiental. Ele é o Marçal Painda Rocha. Seja muito bem-vindo, Marçal, com a gente aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. É uma honra estar falando com vocês. E é uma grande experiência isso que eu estou vivendo aqui também, de fazer uma primeira entrevista feita no primeiro bate-papo, né, feito no Metaverso. Então, eu fico muito feliz com a experiência. Que legal, que legal. A gente fica feliz também em saber que tem outras pessoas que são entusiastas dessas tecnologias junto com a gente, né? Mas para começar, já conta um pouquinho, né, Marcel, da tua história aí e o que é a tua relação com tudo isso, né, com as questões de meio ambiente. Já falamos, deu um spoiler pelo nome da empresa, a gente já mais ou menos sabe, né? E, enfim, como é que tu chegaste aí na Químia, né, nessa empresa? Tá bem, vamos lá então, pessoal. Eu fundei a Químia há 20 anos. Né? Eu fundei a Químia em 2003, agora vai completar 21 anos agora esse ano, final do ano. E a Químia ela é minha dissertação de mestrado. Na época eu pesquisei sobre gerenciamento de resíduos sólidos em indústrias e eu transformei essa pesquisa em... Eu identifiquei naquela época, lá naquela dissertação de mestrado, que a questão ambiental ia ter uma grande oportunidade no futuro. Então, eu veio aquela pesquisa de mestrado, transformei em um negócio, eu fiz mestrado com 22 anos, com 23 anos eu criei aqui. Isso daí já vão mais de 20 anos, né? Com um negócio. Então, partiu de uma pesquisa que virou um negócio, que virou um livro, e recentemente, né? Desde 2016, a gente transformou também em uma franquia. E hoje a Químia é a maior franquia ambiental, a maior consultoria ambiental do Brasil, com 59 unidades franqueadas. Então, a gente tem em vários estados do Brasil. E hoje são mais de 100 profissionais técnicos, né? Desde engenheiro químico, ambiental, biólogo, florestal, todas as áreas que atuam na ambiental, todas as formações, que hoje trabalham com a química, que trabalham com a adequação ambiental e ajudam empresas a entender a legislação ambiental e reduzir seu impacto ambiental da sua operação, da sua atividade. Né? Isso que é a química hoje. Né? Então, a gente está bem feliz por tudo que vem trilhando ao longo desses 20 anos. Né?
Que legal, que legal. A gente quis, né, falar desse tema aqui e acho que pode trazer isso também com um pouco mais de profundidade, né, em função, né, de estarmos no mesmo ambiente, claro, mas também muito em função do que a gente tem vivenciado, né, aqui no nosso estado, né, não só também aqui do Rio Grande do Sul, né, Uhum. enfim, assim, toda essa catástrofe, né, tudo que aconteceu, a gente tem presenciado uma situação que a gente nunca imaginou, né? Enfim, sob o aspecto, né, sob o ponto de vista da sustentabilidade, né? Como é que é essa percepção, assim? Eu acho que é algo que a gente poderia já ter identificado. Tu disseste antes, né, que lá, 20 anos atrás, tu já viu uma oportunidade na área ambiental. Ainda existe essa oportunidade, né? Acho que mais do que nunca também. Há 20 anos atrás, o Sul de Santa Maria, também tem esse gaúcho também, a matriz, ela ainda está em Santa Maria, né? Então, a franqueadora está aqui, a matriz está aqui, mas a gente está hoje no Brasil inteiro. Como ela surgiu, né? Então, há 20 anos atrás, na época, eu identificava a área ambiental como uma oportunidade, como tudo que eu lia em artigos, livros, né, dizia, olha, no futuro, a questão ambiental vai ter muita importância na tomada de decisão de quem compra, as empresas vão ter que se preocupar, o mercado vai ter que se preocupar com isso, a exigência, as legislações vão ser mais restritivas, a fiscalização vai aumentar. Então, isso tudo há 20 anos atrás. E realmente isso aconteceu, né? Hoje, se comparar hoje, isso eu estou falando até antes do episódio que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Já vinha, já existe uma outra preocupação, uma outra percepção da importância da questão ambiental, dos negócios, da sociedade. E de 2 anos para cá a gente vem ouvindo falar muito em ESG, né? As empresas hoje em dia falam muito sobre isso, o mercado fala muito, eu acho que isso também contribui bastante para essa questão da promoção da sustentabilidade. Então, assim, que bom que aquilo que eu estudei há 20 anos atrás, falando em termos de mercados, vem se concretizando, vem acontecendo. E mais recentemente, agora, né, em função dessa tragédia, eu acho que essa preocupação ambiental ela entra num outro patamar, num outro nível. Que realmente, assim, ó, a gente sempre falava, e a sustentabilidade ela traz muito isso, da questão de tu atender as demandas atuais sem prejudicar quem vem depois, né, gerações futuras. Isso é o que o desenvolvimento sustentável é a base do desenvolvimento sustentável. Só que quando vem uma tragédia dessas, tu vê que assim, ó, talvez não vamos esperar vir as próximas gerações para sentir o impacto ambiental, né, das nossas atividades. Então, eu acho que isso que aconteceu ele serve como um grande alerta e eu acho que traz para o presente a importância da questão ambiental. Hoje a gente tem se preocupar com a questão ambiental, não é nem mais pensando no futuro, é pensando realmente nos impactos das tragédias ambientais ou climáticas, como quero falar, para a nossa vida, para a nossa cidade. A gente vê tudo que aconteceu aí em questão de 2, 3 dias, a vida, principalmente de nós gaúchos aqui, mudou completamente. Né? Então, isso acho que é o grande alerta, assim, e claro, né, como bom empreendedor, sempre a gente vê num desafio, né, em algo que se impõe para a gente trabalhar, também uma oportunidade. Né? Então, acho que é dessa forma que a gente tem que ver também uma oportunidade para nós atuarmos nesse mercado e contribuir de alguma forma para uma sociedade melhor. Sim, faz todo sentido, né? A gente fala muito, assim, a gente tem uma percepção, eu acho, muito, assim, de que a sustentabilidade tem a ver só com o meio ambiente também, né? E tu é uma pessoa que sempre fala isso muito, né, Marcelo? Que, na verdade, não, né? A gente precisa também clarear esses conceitos, assim, né? O que é sustentabilidade, né? Não tem a ver só com o ambiental em si, né? O conceito mais difundido é aquela questão do tripé, né?
ambiental, social e econômico. Ou seja, ambientalmente, socialmente justo, ambientalmente adequado e economicamente viável, né? Esse seria o critério. E se tu for pensar nesse tripé, nesse conceito, tu começa a observar que existem muitas oportunidades, né? Para quem empreende na área, para quem quer atuar na área, abre uma gama de oportunidades para te atuar e para te realmente contribuir de alguma forma. E a gente percebeu isso mais recentemente com o que tem acontecido, né? A gente, em função de tudo que a gente vivenciou, quando eu falo vivenciou, é porque a gente vivenciou, né? Mais gaúcho daqui, Sim, estava não dentro, né, tem do como problema, né? não vivenciar, né? E a gente percebeu que está tudo conectado, né? Questão ambiental, social, econômica. A gente sai de uma teoria, de um conceito e passa a viver isso na prática, né? Verdade, né? Eu acho que a sensação que realmente fica para o pessoal, né, como tu comentaste ali, que tu lia nos livros há muito tempo, né, enfim, há 20 anos já se tinha a visão que isso no futuro seria um diferencial para as organizações. E eu acho que o que a gente vivencia nesse momento, assim, é realmente ver essas previsões acontecendo no dia a dia de uma forma que professor nenhum, ou de graduação, ou mundo acadêmico nenhum conseguiria explicar para as pessoas o que seria, né? Quais seriam essas dificuldades que a gente viveria, né? E é algo que a gente sempre vislumbrava, assim, talvez para os meus netos, talvez, né, para os meus bisnetos, não, né? A gente está vivendo hoje esse problema. Talvez em outros locais do mundo já aconteciam, né? Mas para nós, assim, acho que para nós como país ficou muito claro que Uhum. o problema ele é de agora já, ele já não é mais, né, um problema para as próximas gerações, né? Aquele senso disso não é comigo, a gente vai precisar pensar diferente, né? A gente vai Com precisar certeza, começar com a certeza. trabalhar no dia a dia, né? Eu acho que isso fica uma lição para nós todos, assim, e principalmente eu acho que na questão do pensar preventivo, né? Pensar de mudar hábitos, de prevenção, que é algo que ainda é muito enraizado nossa questão corretiva, né? Hum. Aconteceu um problema, agora a gente atua. Aconteceu um problema. Algumas vezes já conversamos, né, Marçal, né, o Marçal, parceiro nosso já de tempo, tanto da MetaSafety, né, quanto da Desenrola. Já conversamos algumas vezes a respeito dessa questão de que a segurança do trabalho e a questão do meio ambiente, elas andam muito juntas, assim, né? Porque as premissas são Parecem, né? muito similares, né? A questão de atuar preventivamente, reduzir, reduzir riscos, né? Reduzir, enfim, exposição, enfim, melhoria de processos visando, né, essas questões. E como ainda isso é um desafio para a gente no Brasil, né? Essas mudanças de paradigmas, né? Que a gente acaba tendo muita dificuldade sempre foi feito assim, né? E a gente acaba sendo meio parceiros nessa dor também, né? De tentar fazer essa conscientização, mas agora a gente já, né? Infelizmente vai partir para a parte reativa, né? Vamos tentar mudar agora. E acho que isso seria um ponto legal se a gente conversar, né? Quais são os principais desafios que a gente tem encontrado hoje, né? Com relação a isso nas empresas, o que já é feito hoje nas empresas, né? As empresas que, digamos assim, já são referência nisso, o que já é feito nessas empresas hoje para tentar mudar esse cenário, ou enfim, tentar aí, de uma certa forma, adentrar melhor nesses próximos anos aí que a gente vai ter, né? Ou a gente muda, ou, né, a gente vai ser praticamente aí atropelado, né, por essas questões. Eu acho que ficou muito claro, né, para todos nós que nós, como sociedade, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Né? A gente vai ter que se preparar para isso. É aquela coisa, a lição foi dada, espero que tenha sido aprendida. Né? Então a gente vai ter que se preparar. Não dá mais para pensar como a gente pensava 2 meses atrás. É Né? verdade. A gente vai ter que pensar diferente. Assim, ó, é a nova condição, é a nova realidade. Né? Então, bom, diante dessa nova realidade, aí muitos dos conceitos a gente vai atualizar, a gente vai ter uma preocupação num primeiro momento muito mais econômica, né?
financeira passa a ter também uma preocupação mais técnica, tem coisas que antes o lado financeiro, o lado econômico, né, falava mais alto, e tá tudo certo, a gente tá numa sociedade que, né, a gente tem negócio e o lado financeiro sempre vai pesar. Só que a gente está percebendo que se tu não pensar, se tu não trabalhar com planejamento, analisando todas as variáveis, uma visão mais técnica, pode colocar tudo a perder. Então, eu acho que isso foi a grande lição assim que a gente teve e, e eu acho que aí também é uma grande oportunidade que a gente tem de se adaptar agora e de realmente construir uma forma, falando no mundo empresarial, né, que é o mundo do empreendedorismo, por exemplo, que a gente está, que é mais o nosso dia a dia e tal, de negócios, né? Olha a quantidade de desafios, mas ao mesmo tempo a quantidade de oportunidades que há para a gente construir uma sociedade muito melhor, né? A partir dessa perda terrível, né, que a gente teve. Então eu acredito muito nisso, assim, ó. Se nós entendermos que a gente tem que se adaptar, tem que se preparar na tomada de decisão, no planejamento, na execução das nossas atividades à frente, eu acho que a gente vai evoluir muito como sociedade, né? Vai evoluir mesmo, assim. E muitas coisas que antes era tão difícil de explicar para as pessoas por que fazer Exato. aquilo, agora tu não precisa explicar, né? É verdade. Exato. Foi Esse é o ponto. didático, né? Infelizmente foi didático para todo mundo, né? Sim, é Eu acho que esse é verdade. o ponto. E antes as pessoas faziam as coisas, quem fazia, fazia por obrigação, né? Porque a legislação exigia. E agora parece que não precisa dizer muita coisa, Não né? precisa dizer muita coisa. Quem sabe as pessoas também no seu dia a dia se conscientizem, porque a gente também não pode, né, olhar só para as grandes empresas, né? Bem pelo contrário, né? Todas as empresas deveriam ter esse olhar, porque praticamente todas têm essa necessidade de olhar ambiental. Estou errada? Não, é isso aí. Ó. Hoje, se tu for ver assim, aqui, né, com um serviço que a gente presta, hoje 80% das empresas precisam do serviço que a Química presta. Que é o serviço de educação ambiental, licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos, ou seja, 80% das atividades hoje empresariais, elas têm exigências ambientais que ela tem que ter. Só que isso parecia uma coisa tão distante, né? Mas parece que eu não sou uma fábrica poluente, eu não preciso me preocupar com isso também. Cara, toda atividade humana ela tem um impacto ambiental, né? Umas um nível maior, outras menor. E existem algumas que, por ser um pouquinho maior, né, elas realmente precisam de alguns controles. E muita coisa que talvez antes parecia assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Agora fica claro porque que a gente tem que se preocupar com algumas questões, né? Foi da maneira mais trágica possível, né? Mais dura, né? Mais Porque era dura, mas difícil, né? Por era exemplo, difícil. tu dizer para alguém assim, olha, se tu não tiver o controle sobre, né, os teus resíduos gerados, enfim, se tu não te adaptar às questões legais, enfim, daqui a 50 anos, tu, né, a gente vai É, ter. Aí tu vai falar assim, era um cara, eu não sei se a minha empresa vai discurso, estar aberta ano que vem. É verdade. Eu não era um sei se minha empresa discurso vai distante, sobreviver né? 2 anos, né? Se eu for investir, se eu for. Ah, investir não, né? Porque ainda muita gente, de novo, né? Pela similaridade da parte ambiental com a parte de segurança. Eu não tenho esse dinheiro para gastar com isso. Eu não sei se minha empresa vai estar funcionando daqui a 2 anos, então eu vou focar totalmente em cortar custo, enfim. Mas o quanto isso também, olha, daqui a pouco tu pode, né, a gente pode passar por algo similar e realmente a empresa, como tu mesmo disseste, a gente não pode pensar igual a 2 meses atrás. A gente não fala mais que a gente pode pensar igual a 10, 20 anos atrás. A gente está falando há 2 meses, né? 2 meses. E acho que esse é o ponto mesmo. Ficou Esse é o na ponto. nossa escancarado, né? Na nossa realidade, esse problema que a gente Isso. está vivendo. E tem uma coisa assim é que eu sempre falo, né? Seja nas aulas que eu dou, na pós-graduação, né, seja para os franqueados quando eu treino eles, uma das coisas que eu bato muito na tecla é que o nosso negócio que aqui né, faz, que é trabalhar com sustentabilidade e empreender com sustentabilidade, né, com a questão da adequação, preocupação ambiental e assim por diante, é empreender com propósito.
Por que é empreender com propósito? Quem compra uma franquia da Química, por exemplo, são pessoas que amam o que fazem, sabem fazer bem ou buscam fazer bem, querem viver daquilo e o mundo precisa daquilo, né? Então isso é propósito. Quer ver qual é a definição mais simples de propósito? É tu fazer o que tu ama, sabe fazer bem, as pessoas estão dispostas a pagar e não precisa. Então eu acho que agora essa questão de tu empreender com propósito, e quando eu falo propósito é dentro desse conceito que eu dei, né? Do mundo precisado que tu faz e tu conseguir viver disso. Ele passa a ter um outro contorno, né? Ele passa a ter como um leque de oportunidades. Pô, por que não empreender com propósito? Por que não empreender fazendo algo que realmente o mundo precisa? O mundo precisa de tanta coisa hoje. E então ele ganha por isso que eu digo, tudo vai, né? Tudo pode gerar para nós um grande aprendizado. Então, hoje eu entendo que a atividade de empreender, e falando agora empreender na área ambiental, ela ganha uma importância, um propósito muito maior, porque tu está fazendo pela sociedade, por todos nós. E então é isso que eu quero dizer, assim, ó, a gente tem que ver dentro do que a gente faz, dentro da nossa profissão, do que a gente ama fazer, como que a gente está, de alguma forma, impactando as pessoas com o que a gente faz, né? Eu acredito que aí existe uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade, né? Como que, por exemplo, dentro do trabalho de vocês, no momento que vocês se predispõem a fazer esse podcast, cara, vocês estão impactando de alguma forma. Uma pessoa que de alguma forma ouviu alguma coisa aqui e parou para pensar e refletir, vocês estão cumprindo o propósito de vocês, né? E a gente pode fazer isso de tantas formas, mas a gente tem que estar predisposto a isso. E eu acredito que com tudo isso que aconteceu ultimamente, né, recentemente, aquela coisa de empreender com propósito, empreender com responsabilidade, saiu daquela coisa utópica e passou a uma coisa necessária. Pô, não é necessário tu pensar dessa forma, porque tu não tá sozinho. E outra, não é comigo, cara, não tem de não é comigo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não é culpa do Rio Grande do Sul. A gente não foi castigado, a gente não é isso, pessoal. É aquela coisa, é uma série de fatores que fez com que acontecesse aqui. A gente é culpado por isso? Não. Mas todos nós somos responsáveis de alguma forma. Seja por não ter pensado que isso poderia acontecer, seja por em algum momento questionar que isso poderia acontecer e não ter sido preparado. Então, assim, a gente não é culpado, mas somos todos responsáveis de alguma forma, né? E não é o Rio Grande do Sul que está pagando um preço porque fez. Cara, isso é um contexto. Então a gente entendeu que as nossas ações locais, elas impactam globalmente. Então, eu acho que ficou tudo muito claro agora. O meu resíduo não influencia. Sabe? É aquela coisa, o papel de cada um tem importância, pessoal, tem responsabilidade. Então, eu acho que isso que, pelo menos, eu acredito que ficou mais nítido. E outra coisa que também apareceu, né? Como todo mundo pode fazer a diferença de alguma forma, né? Todo mundo... Eu não conheço ninguém, tá? De todas as pessoas que eu convivo, eu não conheço ninguém que não foi afetado de alguma forma e que não ajudou de alguma forma. Entendeu? Então, assim, ó, cara, olha só como tá Ou tudo que não levou ligado. o combo, não fez o combo, né? Hã? E a gente ainda, ou que não aconteceu o combo, que foi afetado e ainda O que não. ajudou. A gente viu isso também, que era um Exato. negócio surreal, assim, de gente que tinha perdido praticamente tudo, tava ajudando de voluntário. Fica assim, realmente Isso aconteceu é demais, surreal, cara. né? Não, isso que eu digo. Então, assim, ó, olha que coisa, né? Então, assim, a gente ficou tão claro isso, que tá tudo ligado, e outra coisa, a gente luta para botar na cabeça, muitas vezes, para mostrar para o empresário que é importante ter responsabilidade social, ambiental e tal. E muitas vezes o empresário parece que faz questão de mostrar que, não, que isso é bobagem. Mas, cara, olha o exemplo que a maioria dos empresários deu. De realmente de fazer a sua parte. Cara, foi muito bonito
o que aconteceu. Eu conheço vários empresários, eu não conheço nenhum deles que ficou de braço cruzado diante dessa situação. Ou seja, de certa forma, tudo que a gente tenta mostrar que as empresas têm que fazer, numa hora de dificuldade eles fizeram. E não foi por marketing, não foi por nada, foi pela índole. Na hora de uma necessidade, pesou mais, falou mais alto a questão de pensar no próximo, de pensar no ser humano. Então foi muito bonito, muita coisa que eu vi. Cara, assim, ó, a gente viu grandes exemplos, né, de coisas boas e de coisas ruins. Mas vamos pegar as coisas boas. Olha quanta coisa a gente viu a sociedade fazendo, todo mundo se ajudando, todo mundo unido, empresas, todas as esferas. De outros Cara, estados, foi lindo, assim, ó. Então, eu acho que muita coisa que a gente, numa condição normal, a gente fica querendo botar na cabeça das pessoas que é importante. Quando acontece uma tragédia, uma coisa dessas, as pessoas entendem na hora que é importante. Né? Uma pena ter que acontecer isso para as pessoas entenderem o quanto é importante Pois e é. quanto é importante o papel delas, né, na sociedade. Ô, Marcelo, tem uma. Desculpa, desse, tipo, interromper, pode ir? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que de repente pode ser um pouquinho mais longa. Acho que se quiser concluir teu raciocínio antes. Não, ia perguntar pro Marcelo, assim, a gente está falando aqui com um grupo de pessoas que provavelmente são técnicos de segurança, engenheiros de segurança, né, técnicos em meio ambiente e tal, e às vezes a gente se sente meio perdido, assim, sem saber o que fazer, né, então eu ia perguntar mais nesse sentido, assim, se que tem, sei lá, um passo a passo, ou algumas dicas pra galera saber por onde começar a olhar para essa questão ambiental, sabe? Olha, eu vou falar uma coisa que sempre eu falo também, né, para quem... Bom, primeiro, pessoal, vejam se essa questão ambiental está alinhado com vocês, está alinhado com o propósito de vocês. Porque senão, é aquela coisa, é amar o que faz, fazer bem feito, o mundo precisar disso e tu conseguir ser remunerado por isso. Então, assim, ó, primeira coisa, avalia se está alinhado com o teu propósito, porque nem todo mundo que me procura querendo uma franquia tem o propósito deles alinhado com o propósito da franquia. Acho que a primeira coisa é tu saber por que que tu veio nesse mundo, né? Bom, isso é uma coisa. Depois disso, pessoal, que eu acho que é o segundo desafio, porque assim, eu conheço pessoas que têm muito bem definido o seu propósito, mas ela peca num segundo ponto para mim, que é como tu mostrar, como tu entregar valor para o mercado. Porque assim, ó, vamos supor, quem quer trabalhar na área de segurança, na área ambiental, tu pode ser muito bom tecnicamente, tu pode dominar o assunto, tu pode amar o que tu faz, tu pode até saber ganhar, né? Tu pode saber que o teu serviço é importante, tu pode até saber como precificar o que tu faz. Só que o que que acontece? Se tu não conseguir mostrar para a sociedade, para o mercado, que o que tu entrega realmente tem valor para ele, ele não vai ter valorizar. E aí acontece muitas vezes o que a gente que sempre me fala assim, às vezes o pessoal me fala, porque os clientes não valorizam a área ambiental. E eu sempre falo, cara, não é o cliente que tem que te valorizar, é tu que tem que entregar valor para ele. E aí sim ele vai reconhecer. Não espera que ele vai entender que tu é bom. Não, mostra que tu é bom, mostra que tu faz diferente, que daí o mercado te valoriza. Então eu acho assim, são dois pontos, é tu saber muito bem por que tu tá fazendo o que tu faz, né? E segundo, ver o que realmente tu está resolvendo para o teu cliente. Que solução, que tu está atendendo para ele, o que tu está fazendo, qual é o valor que tu entrega para ele que o outro não entrega. Se tu conseguir conectar essas duas coisas, de saber por que tu está aqui e como realmente atender uma necessidade, um desejo, uma dor de um cliente, cara, a chance de dar certo é muito grande. Então, acho que só que poucas pessoas pensam nisso. As pessoas têm uma tendência de, primeiro, tentar enxergar já o final. Ah, o meu laudo é o laudo mais completo que existe. Tudo bem, ótimo, parabéns. Mas tu parou para perguntar para aquele cliente se ele queria, se o foco dele era o laudo mais completo do mundo ou se ele tinha outras necessidades que tu nem perguntou. E isso é uma coisa também que eu falo muito com os franqueados. Porque eu estou dando exemplo dos franqueados, que é o
Hoje em dia, a minha rotina hoje, pessoal, é gerenciar a marca da Químia, né? Já faz um tempo que eu deixei de ser técnico e passei a ser hoje a minha função é gerenciar uma marca, né? Se for ver assim, e quando eu falo gerenciar é como se posicionar no mercado e oportunidades assim por diante. Então, o que eu quero comentar com vocês é isso, assim, ó. E isso é uma dica assim para o pessoal da área técnica, né? Que eu sempre falo assim, para te empreender, tu tem que ser bom técnico, bom administrador, para te ter negócio, né? Bom técnico, bom administrador e bom empreendedor barra vendedor. Então tem muita gente que acha assim, eu sou um bom técnico, eu sou muito bom tecnicamente, eu abro uma empresa de consultoria ambiental ou de segurança do trabalho e vou dar show, cara. Tu ser tecnicamente bom é um dos pilares quando tu quer empreender. Tu tem que ser bom administrador. E eu sempre falo, técnico, olhar para o presente. Administrador, olhar para o passado, resultado, número. E empreendedor barra vendedor é olhar para o futuro. Então, assim, ó, tu tem que ser os três. Tu tem que ser um combo. Né? Tu tem que tentar te desenvolver. Não adianta, eu sou bom tecnicamente, vou me segurar só nisso. Ótimo, pessoal. Mas quando tu vai para um caminho de empreender, de ir para o mercado, de buscar se diferenciar no mercado, e muitas vezes buscar esse caminho que é o caminho do profissional autônomo ou de quem empreende, assim por diante, tu vai ter que desenvolver outras habilidades. E dentro dessas outras habilidades, uma coisa muito importante é isso, é tu sentar com teu cliente que é leigo, que talvez não entende direito o que tu faz, e conseguir entender o que ele precisa, e conseguir resolver o que ele precisa. Interessante esse ponto de vista. E muitas vezes o técnico, eu percebo isso, né, quando eu falo, e eu estou falando da minha área, muitas vezes o técnico ele quer dar uma aula para o cliente, mas o cliente não quer uma aula, ele quer que resolva o problema dele. É bem similar. E às vezes a É gente bem se similar. segura. É bem similar também. Porque A às vezes nossa a gente se realidade segura é bem muito nessa similar. coisa assim. Eu dei um show, mostrei pro cara que eu entendo muito. Mas tu ouviu o cara? Tu deu uma aula pro cara, mas o que o cara queria? Tu conseguiu Não era essa aula que identificar? ele queria. Tu identificou o que o cara queria? Tu pode ter dado uma aula e demonstrou um show, mas tu não resolveu, tu não encantou o cara, porque para começar, tu não ouviu o cara. Tu não conseguiu perceber qual era o medo dele, qual era a preocupação dele, qual era o verdadeiro problema que ele tinha, que muitas vezes nem ele sabe o que é, ele não consegue identificar. Tu tem que mostrar para ele onde é que está o risco. Então, esses são esses detalhes aí, pessoal, que para mim faz muita diferença. E se tu comparar, e se tu pegar isso aí que eu tô te falando, tô falando para vocês, e fazer um paralelo com com o mundo que nos espera, pode ver que é a mesma coisa. É a gente usar tudo que a gente sabe, todas as nossas habilidades e tal, para realmente resolver o que é problema. Porque vai aparecer muita coisa que não é o foco. E a gente vai perder muita energia com coisa que não é o foco. Né? Vai lá, Yuri, faça a tua pergunta, então. Não, mas foi bem legal a gente entrar nessa discussão, assim, porque realmente, de novo, uma outra área que, antes da pergunta ali, uma coisa que eu tava pensando agora, que outra área que, na minha concepção, assim, ela é correlata a essa nossa, né, de meio ambiente e de segurança, é a questão da área da qualidade, né? E isso tem muito da questão de gestão da qualidade, assim, nessa tua fala, eu vejo, Marcelo, porque qualidade, na verdade, né, o conceito principal é entregar aquilo que o cliente quer, né, da forma que ele quer, da forma que ele precisa para atender a demanda. E às vezes a gente quer fazer algo, né, quer inventar a roda, quer fazer algo muito maior para entregar para ele algo. E às vezes ele não, ele só precisava, né, exatamente daquele problema para resolver aquela dor. E a gente despendeu, né, um tempo maior, até um custo maior para ele, que não era o que ele queria, porque a gente entendeu que aquilo era melhor para ele. E o quão importante é essa questão do saber ouvir para a gente conseguir atender com qualidade um cliente, né? E a gente ainda fica bravo com o cliente que ele não valorizou o nosso produto. Sim. Mas é que quando vê, realmente ele não vai enxergar valor. Porque não era o que ele precisava, se não né? tem sentido para ele aquilo, não adianta. Mas é isso aí. O Marcelo, a pergunta que eu ia te fazer era a seguinte: a gente tem algumas vertentes de raciocínio, enfim, que falam um pouquinho diferente disso que a gente está conversando hoje, dessa questão das mudanças que a gente vem passando, né, das consequências, né, das nossas ações, ou de um modo geral, assim, da forma com que a gente vive hoje, enfim, as consequências podem ser essa questão das mudanças climáticas. E há outras vertentes que dizem que esses ciclos, eles são normais,
né? Que a Terra já viveu isso outras vezes e que não há nada que a gente possa fazer, né? Enfim, e são vertentes, enfim. Aqui eu acho que Uhum. não tô querendo discutir qual vertente está certo ou não, até porque isso daria né, uma discussão mais longa. Mas como que a gente, por exemplo, pode atuar mediante essas duas visões diferentes, assim, como que vocês trabalham isso no dia a dia, por exemplo? Cara, eu achei muito interessante essa pergunta, porque assim, ó, vamos lá, vamos seguir as duas vertentes. Primeiro, eu não vou dizer, né, eu não vou me posicionar aqui, eu só vou pegar dentro das, vamos dar a resposta para as duas vertentes, né? Para quem acha que não está acontecendo nada, que o mundo sempre foi assim e desde que o mundo é assim, tá? E quem acha que realmente está acontecendo mudanças, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito, quem está Sim. certo, quem está errado. Mas vamos pegar as duas linhas. Cara, seja a linha que for, quando acontecer nós vamos ter que estar preparado, seja porque teve mudança, ou seja porque sempre foi assim, cara, a gente vai ter que estar preparado de qualquer forma. Então, eu acho que a questão toda, independente de, a gente, assim, são independentes de que se existe uma responsabilidade ou uma culpa de alguém, independente disso, nós temos que nos preparar. Porque assim como aconteceu, vai acontecer de novo. Ou porque o mundo está mudando, ou porque sempre foi assim. E daí, de novo, nós não vamos estar preparados. Então, eu acho que assim, ó, independente de qual é a linha que tu for seguir, nós temos que nos preparar. Alguma Independente da coisa tem que linha. fazer, né? A Alguma gente coisa não tem que pode fazer, porque ficar senão vai passivo, acontecer de né? novo, pessoal. E então, assim, ó, é tão simples, assim, ó, que chega a ser. Por isso que eu digo, a gente tem que cuidar, porque vai chegar um momento que as coisas vão tomar um viés, uma discussão que vai levar para um outro lado, e a gente vai esquecer o principal, Sim. né? Se nós tivéssemos preparados, eu não quero colocar culpa aqui em ninguém, estou dizendo, se nós como sociedade estivéssemos preparados, será que ia acontecer como aconteceu? Será que o impacto na sociedade não seria muito menor? Né? E aí que está o detalhe, é se preparar, pessoal. Eu acho que a grande questão é essa, assim, ó. A gente daqui para frente a gente tem que ver como se adaptar, como mitigar, e quando as coisas forem acontecer, como prevenir, quando tiver acontecendo, como se preparar, como dar uma resposta imediata e como reconstruir. Isso vai fazer parte da nossa vida. Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar. Então a resposta que eu dou é se tem um viés ou se tem outro, se isso está acontecendo agora e nunca tinha acontecido, ou se sempre aconteceu, a resposta para as duas linhas é bom, beleza. Então vamos se preparar. Porque vai acontecer de novo. Ou porque sempre aconteceu, ou porque está acontecendo cada vez mais. Então a única resposta que a gente tem certa é que vai acontecer de novo em algum momento. E nós temos que estar preparados. Legal. Né? É É legal essa simples. visão, né? Ô, Marçal, e aí, assim, vamos lá, a gente, né, como indivíduos, como pessoas, mesmo assim, o que que a gente pode fazer lá na nossa casa mesmo, né, no nosso bairro, sei lá, lá no nosso cantinho, que pode, de alguma forma, contribuir para isso, assim, para a gente evitar, né, problemas futuros Eu que acho assim, estão se aí, tu me né? falasse, se me fizesse essa pergunta há um mês atrás, né, um pouco mais de um mês, 2 meses atrás, eu diria assim, olha, eu acho que todo mundo pode contribuir de alguma forma, separando lixo em casa, né, reduzindo o consumo de energia, tudo isso que envolve no menor impacto ambiental, né? E isso segue, esse conselho segue. Só que qual o conselho novo que eu dou agora? Cara, saiba como lidar em situações que fugirem do teu controle, porque em algum momento pode dar uma outra enchente. Por exemplo, hoje, né? Se der uma enchente aqui em Santa Maria de novo, eu sei onde é que tem lares, onde é que tem abrigo, eu sei qual abrigo tem estrutura para receber a minha necessidade, eu sei quais os números de emergência, eu sei o nível, por exemplo, vocês sabem que nível que está o Guaíba hoje. Vocês entendem, então, assim, ó, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: 2 pontos.
faz a tua parte, reduz teu impacto, tenta reduzir teu impacto. E quando eu falo reduzir o impacto, porque se tu for ver, pessoal, resíduo, tudo que tem a ver com emissão, com resíduo, tem a ver com desperdício. Tá? Resíduo nada mais é do que desperdício. Né? Tanto que existe um conceito, que eu acho que eu até já comentei com vocês, que é um conceito que para alguns é forte, mas se tu for analisar não é tão fora, né? Que todo resíduo é um erro de design. Todo lixo, né, é um erro de design. Por quê? Porque se aquilo ali tivesse sido bem projetado, não estaria no lixo, né? Então, olha o nível que tu pode chegar de discussão desse assunto. Tá, mas vamos supor que não vai ser tanto assim. Tá, mas resíduo em excesso não é desperdício? Se está indo muita coisa fora, não tem algum desperdício aí? Pô, desperdício é recurso que tu está perdendo. Esse recurso, ele tem a sua importância, tem o seu valor, tem o seu impacto. Então, primeira coisa é realmente a gente entender que a gente tem que gerenciar os recursos de uma forma mais racional. Isso acho que não tem dúvida. Que é o mesmo que eu dizia há um tempo atrás lá, separa teu resíduo, avalia. É a mesma coisa, não mudou nada. Só que agora tem mais um conselho que eu dou. Esteja preparado e informado para quando acontecer alguma coisa que vai fugir do teu controle. Porque eu acho que isso que foi o grande, talvez foi a grande lição que a gente teve aqui, pelo menos, né, para nós aqui no Rio Grande do Sul. A gente, isso aqui nunca vai acontecer. Isso aqui. Aí quando aconteceu, ninguém estava preparado. Quem é que sabia o que fazer, pessoal? Ninguém. Ninguém sabia o que fazer, porque nunca passou pela cabeça das pessoas que aconteceu o que aconteceu. Então, eu acho que, só que agora aconteceu, agora a gente sabe que pode acontecer. Tem tecnologia, cara, e tem coisas que são tão simples, assim, ó, tem coisas que nem envolvem, te digo, eu acho que boa parte das soluções, não, assim, ó, vamos com calma, né? Mas assim, boa parte, eu acho que o problema teria sido menor. Muitas coisas não envolvem nem tecnologia, pessoal. Envolve gestão, envolve cuidados, por exemplo, assim, ó. Por exemplo, o que a população tem que fazer se acontecer tal coisa? Ninguém sabe. Pois é. E se nós soubéssemos, todo mundo de alguma forma, olha, quando o nível do Guaíba chega em tantos metros, já tem que todo mundo tomar tal atitude. Se posicionar de tal forma, ir para tal lugar, né? Se tu mora em Exato. tal Isso aí não mapeada envolve região, né? tecnologia. Isso não envolve tecnologia. Envolve muito mais tu estar preparado para lidar com essas situações. Tipo assim, ó. A gente faz os simulados de Exato. emergência na empresa, a galera reclama de ter que fazer, mas na verdade é justamente isso, é antecipar um problema que pode acontecer para que as pessoas estejam preparadas quando ele acontecer, tomara que nunca aconteça, né? Você acontecer, tá preparado para aquilo. Olha, uma minha, ela comprou recentemente a franquia, ela é de Blumenau. Tá? Blumenau é uma cidade que se adaptou para lidar com enchentes. Cara, é natural, não tô dizendo que é assim, natural, não dá para dizer, mas assim, ó, aquilo para eles, quando acontece, eles já sabem o que tem que fazer. Eles já sabem que abrigo que eles vão ir, se tem filho, se não tem filho, se tem cachorro. Não, eu preciso desse abrigo aqui porque esse aqui me atende assim, não sei o que. Acontece, continua acontecendo lá. Só que eles estão preparados, eles sabem o que tem que fazer. Então, isso reduz muito o risco. Né? Então, o conselho que eu daria é esse. Primeiro, entende que a tua atividade tem impacto e tenta reduzir um pouco o teu impacto da tua atividade. Isso é um ponto. Segundo, esteja preparado para quando acontecer algumas coisas que fogem do controle. Né? Então, eu só complementaria o conceito que eu dou. E claro, né? E uma coisa que não precisou explicar para ninguém. Isso que eu achei bonito. Como um depende do outro, né? Como ninguém está sozinho nesse mundo. Todo mundo depende de alguma coisa. E na hora que o bicho pega, assim, aqui, foi bonito de ver o pessoal se ajudando. Ali não tinha classe social, não tinha cor, não tinha partido. Então, assim, ó, na hora que precisou. E para te ver como a gente tem isso com a gente, né? E às vezes a gente discute tanto, a gente leva tudo tão a ferro e fogo,
mas na hora da necessidade ali ficou tão claro que quando precisou o pessoal se ajudou e não tinha Existe, ali... né? Esse As senso de diferenças ficaram de coletividade lado, está né? na gente, né? Então se já tá na gente, por que a gente faz tanta questão de querer dizer que não tem, né? Pô, se a gente tem, na hora que o bicho pega, todo mundo tá junto. Por que não exercer? Por que tem que ter uma tragédia? É, Isso aí, isso aí. mas é isso. Olha, gente, nós já estamos, né, no avançado da hora aqui, mas não sei se o Yuri tem mais alguma pergunta também, senão já vamos finalizando. Eu acho que não, acho que deu um papo bem interessante. Alguns tópicos, acho que, né, que dariam episódios completos praticamente para falar de tópicos mais aprofundados, né? A ideia hoje era a gente ter uma visão geral, né, uma conscientização geral e conversar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo. Acho que Uma atendeu coisa bem as assim, nossas pessoal, expectativas, hein? bem ou mal, né? Eu sempre acabo puxando para duas coisas que eu gosto muito, que é a questão da sustentabilidade e a questão do empreendedorismo. São duas, eu sempre levo para esse lado. E eu acho que muitas das soluções do nosso mundo passam por esses dois conceitos, né? De empreender e da sustentabilidade. Então, se vocês forem ver a minha conversa com vocês, a gente falou de questões de tudo isso que está acontecendo e tal, mas eu sempre tive um viés no sentido assim, cara, vamos se preparar e na próxima vez não vamos sentir tanto e de preferência vamos ver o que a gente pode contribuir para a sociedade, para tornar uma sociedade melhor e a gente também evoluir, então essa é muita visão do empreendedor, né? Que é uma coisa que eu trago muito comigo, né? Trabalho, naturalmente eu gosto desses dois temas, empreendedorismo e sustentabilidade. Então tudo que vocês apresentarem para mim de dificuldade, eu vou tentar ver nessa dificuldade uma oportunidade e uma oportunidade para a gente ser melhor e para construir uma sociedade melhor. E não tem porquê, diante de tudo isso, a gente também ser recompensado por essa postura, né? De construir uma sociedade melhor, de ser melhor e ser recompensado por isso. Eu acho que não tem mal nenhum. E aí fica um desafio, né? E uma provocação para os técnicos, né? O técnico ele tem uma base, ele tem um conhecimento que permite ele fazer muita coisa. Então ele tem que aproveitar aquela base que ele tem, aquele conhecimento técnico que é a base da formação dele, e desenvolver outras capacidades, outras habilidades. Tu imagina um técnico com outras habilidades desenvolvidas, o que ele tem condições de mudar o mundo, né? Então, eu acho que isso é uma provocação tanto para o pessoal da área ambiental, que é o pessoal da minha área, quanto o pessoal da segurança. Cara, eles têm muito poder nas mãos, no sentido assim, ó, eles têm ferramentas, né? Eles têm Sim. muitas ferramentas. E então, olha que baita material que eles têm para fazer a diferença no mundo. E, consequentemente, ter proveito disso também, né? Claro, claro, claro. Muito bom. Olha, até ia perguntar se tinha uma dica final, mas eu acho que essa foi uma super dica final. Foi. Eu acho que eu trabalho muito com técnicos, né? Quando eu digo técnicos, pessoal que tem essa formação técnica mesmo seja ambiental. Então, cara, é isso, assim, a gente tem um poder muito grande nas mãos. A gente só não pode deixar que esse poder suba a cabeça no sentido de querer que todo mundo se curve ao nosso conhecimento, porque a gente está aqui para resolver realmente a nossa profissão, a nossa formação, o nosso trabalho é para realmente fazer algo pela sociedade e aproveitar isso da melhor forma possível, né? Se desenvolver de outras formas para que a gente consiga entregar valor para a sociedade. Bom, muito bom. Olha, baita bate-papo, acho que deu para tirar vários insights, assim, várias lições, né? Se a gente for ver durante o episódio, a gente falou, isso não é lição, isso é uma lição. Então, assim, acho que muita coisa a gente resumiu aqui, né, pelo menos de alguma forma, esses aprendizados que a gente teve, que eu tenho certeza que não foram só pra gente aqui do Sul, né, enfim, para todo o país. Mas, muito obrigada pela tua presença aqui, né, pelo teu tempo, pela disponibilidade. Eu que agradeço mais uma vez o convite, tá, pessoal? Contem comigo para o que precisarem, aí tô sempre à disposição, vocês são grandes parceiros. E, cara, tamo junto, tá? Tem muita coisa pra gente fazer aí. Legal. Pessoal, então, mais uma vez a gente agradece ao Marçal, né, a vinda dele aqui, e agradece a todos vocês também que estão aí acompanhando a gente nesse formato um pouco diferente hoje, né? E em breve nos veremos aí
no nosso estúdio lá também, no nosso espaço, gravando mais material de qualidade para vocês. Mas vamos lá, vamos curtir esse vídeo mesmo aqui, vamos compartilhar não só a ideia, né, de um podcast no metaverso, mas também esses conceitos e esses insights super valiosos que a gente teve aqui hoje nessa conversa com o Marçal, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? E continuem sempre conosco aqui no Desenrola SMS. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até pessoal. uma próxima.